Olá, pessoal! Voltando aqui à nossa aula, Lei Orgânica. Agora nós vamos tratar sobre a demissão a bem do serviço público, prevista aí no artigo 75 da nossa Lei Orgânica. Então, a demissão, essa demissão aqui, ela é chamada pela doutrina como uma demissão qualificada ou agravada. Por quê? É uma demissão a bem do serviço público. E esse a bem do serviço público é a pessoa que incidir, né, que receber essa penalidade, ela não vai mais poder exercer outra função pública. Por isso aqui que eu coloquei que é uma demissão qualificada ou agravada, que consiste na perda do cargo, mais o efeito de não poder exercer outra função pública. Então, pena bem grave aí que a nossa lei orgânica traz. Por quê? Qual que é o rol? Assim como da demissão, o rol da demissão a bem do serviço público, também um rol taxativo. Está prevista nas hipóteses do artigo 75, inciso 1 até o 12. Então, 12 incisos que nós vamos estudar, esses incisos, dada a importância dessa demissão a bem do serviço público. Normalmente, para vocês diferenciarem aí a questão da demissão genérica geral, a demissão a bem do serviço público, uma demissão qualificada ou agravada, ter em mente que a demissão lá no geral, os incisos, vocês lembram, eram meio subjetivo, vago, termos meio vagos, assim, não tão específicos, né? Agora que com relação à demissão a bem do serviço público, normalmente nós temos o vínculo a um crime funcional. Então, normalmente vai ter uma infração que gera um crime, essa questão da demissão a bem do serviço público. Então, é uma questão aí para vocês memorizarem demissão e demissão a bem do serviço público. Quem pode aplicar a demissão a bem do serviço público? Aos delegados, o governador, e as demais carreiras policiais, o secretário de Segurança Pública. Assim como a demissão, aqui também exclusivamente por processo administrativo disciplinar. Até quando pode se aplicar a pena de demissão a bem do serviço público? Ela pode ser aplicada até 5 anos. Mas, se nós tivermos crime, a prática de um crime, a prescrição vai ser regida pela prescrição do crime. E a prescrição dos crimes está prevista lá no artigo 109 do Código Penal. Então, assim, ela não vai poder ser menos que 5 anos. Então, o mínimo é 5 anos. Aí, se nós tivermos a prática de um crime, vai ser regida pelo crime. E o crime, as prescrições, artigo 109 do Código Penal. Mas se lá no 109 tiver uma prescrição menor do que 5 anos e tem, aí nesse caso que nós vamos aplicar a nossa lei orgânica, que é o prazo de prescrição de 5 anos. Tudo bem, gente? Seguindo, então, agora nós vamos estudar inciso por inciso aí, esses 12 incisos que tratam aí a demissão a bem do serviço público. Aqui, o primeiro inciso já vai trazer assim: conduzir-se com incontinência pública e escandalosa e praticar jogos proibidos. Gente, incontinência pública e escandalosa pela doutrina é a aplicação de palavras grosseiras, denigrindo a própria imagem e a da instituição. Então, isso que significa essa questão dessa incontinência pública escandalosa. E aí, a doutrina traz dessa forma, mas como eu falei, é uma demissão a bem do serviço público. Tudo bem que ele traz aqui, ó, o E, né? O E é mais. Então, além de ter essa incontinência pública escandalosa, essa conduta dessa forma, uma conduta que fere, que denigre a imagem própria e da própria polícia, né, da própria instituição, pratica, então, também jogos proibidos. Jogos proibidos aqui são o jogo do bicho, as loterias não autorizadas. Então, essa conduta desregrada por parte aí do servidor, que fere a imagem dele próprio, assim como em reflexo a da instituição policial civil, vai ser punida, então, com demissão a bem do serviço público. Temos aí inciso 2. Inciso 2 traz praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda pública ou previsto na Lei de Segurança Nacional. Os crimes contra a administração pública, fé pública e fazenda pública estão previstos no nosso Código Penal.
Então, lá no Código Penal tem a previsão desses crimes. Então, caracterizou a prática desses crimes previstos no Código Penal, vai caracterizar, então, a incidência aqui da nossa demissão a bem do serviço público. Então, práticas de crime, como eu falei lá para vocês, ó, infração, crime. Então, ó, jogos proibidos pode remeter também à prática de crime. A depender da questão, nós temos aí previsão, por exemplo, pode ser caracterizado como a prática de contravenção penal. O jogo do bicho, por exemplo, é uma prática de uma contravenção penal. Então, uma prática delitiva, vamos colocar assim, né? Uma infração de menor potencial ofensivo. Remete à ideia de crime. Então, demissão bem do serviço público. Praticar crime. Administração Pública, Fazenda Pública ou Lei de Segurança Nacional, que eu até coloquei para vocês aí a Lei de Segurança Nacional, quem quiser aprofundar o assunto. Então, praticar crime, ó. Praticar ato definido como crime. Lembra? Vai lembrar que é demissão bem do serviço público. Vai memorizando dessa forma. Revelar dolosamente segredos que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado e particulares. Aqui, esse inciso, vocês têm que tomar cuidado, por quê? Porque esse inciso ele pode ser confundido com a questão lá dos deveres, que o dever tem o dever de sigilo, que eu falei para vocês lá no início das nossas aulas. Então, aqui, tem que ter essa atenção. Essa revelação aqui, dolosa, ou seja, tem uma vontade livre e consciente por parte do policial em revelar esse segredo, que ele cause também um prejuízo aí para o Estado por particulares, a divulgação por si só pode já caracterizar ou transgressão ou violação de dever, como eu falei para vocês lá nas nossas aulas passadas. E então, aqui, a questão é da lei exigir, então, o prejuízo. Então, vocês pensam assim, se houver a divulgação por si só, aí vai incidir em infração de dever ou de transgressão disciplinar. Havendo prejuízo, pode caracterizar, então, a demissão a bem do serviço público. Entendeu? É dessa forma que vocês têm que memorizar aqui a questão. Então, como eu coloquei, a demissão, a lei, então, exige um prejuízo para o Estado ou para particulares. Aqui, por exemplo, como eu falei, demissão a bem do serviço público, demissão por si só, grave. Então, tem que ser uma conduta grave. Por exemplo, o policial, então, que revela uma testemunha que foi protegida aqui pelo nosso provimento 32 do Conselho Nacional de Justiça. O provimento 32, ele disciplina a possibilidade da pessoa que vai figurar como testemunha no boletim de ocorrência, que ela tenha os dados dela protegidos. Logo quando cadastra lá a testemunha no boletim de ocorrência, vai ter essa opção, sob o provimento 32, proteger sob o provimento 32. E essa pessoa, a partir do momento que você coloca ali aquela disposição, não vai aparecer os dados dessa pessoa no boletim de ocorrência. E por ela estar protegida por esse provimento, nas demais peças de polícia judiciária, agora nós temos o inquérito eletrônico, tem a possibilidade de colocar sempre que essa pessoa fizer qualquer declaração aí no curso do inquérito policial, ser protegida também pelo provimento 32. Mas aí, mesmo diante de toda essa proteção, todo esse resguardo, o policial que tem conhecimento, né, que presenciou, viu aquela testemunha indo na repartição policial e aí teve acesso às informações daquela testemunha, porque os dados dela no procedimento em geral, que é de vista ao público, né, seja o defensor, seja as demais pessoas que manejam ali o inquérito policial, as pessoas então vão ter acesso a esse procedimento que está ali com a previsão do provimento 32, ou seja, protegida, a testemunha protegida pelo provimento. Então não vai aparecer os dados da pessoa, mas é guardado sob tutela lá do escrivão de polícia os dados dessa pessoa. E, de repente, aquele policial tem acesso, um policial tem acesso, ou até mesmo o escrivão de polícia que faz a guarda dessas informações vai ter acesso a essas informações daquela testemunha, e aí revela aquelas informações que estão protegidas, porque aquelas informações vão acompanhar o procedimento depois, lá quando for remetido ao fórum. Agora, como nós temos circunstâncias, de procedimentos tanto físicos quanto eletrônicos, aí nós vamos ter essa preservação desses dados. Então, quando houver remessa, e aí, se houver, então, a divulgação dessas informações, desses dados dessa testemunha protegida, e aí vindo acontecer qualquer coisa com essa pessoa, resultando, então, no prejuízo, seja para
Para o Estado já é notório, porque se essa pessoa começar a ser ameaçada, ser vítima de algum crime por parte do suspeito, pode ter até uma coação no curso do processo, uma incidência criminosa contra em razão dessa conduta que está sendo praticada pelo suspeito contra essa testemunha. Então é notório esse prejuízo para o Estado. E com relação também às declarações que essa testemunha, né, podem ser prejudicadas, essas declarações. E por particular, para a vítima, enfim, essas questões todas, e até mesmo para a própria testemunha que está sendo violada, que confiou no Estado, que ia ter suas informações protegidas e de repente tem a revelação dessas informações. Então, é um caso bem grave. Por isso, um exemplo a nível aí de entendermos a possibilidade de demissão a bem do serviço público. Seguindo, o inciso 4 vai trazer aí: praticar ofensas físicas contra funcionários, servidores ou particulares, salvo legítima defesa. Gente, ofensas físicas caracteriza crime, né? Vocês sabem bem, crime é de lesão corporal. Então, crime, lembra, crime. Crime é demissão a bem do serviço público. Então, o funcionário público ele vai praticar ofensa física, vai praticar agressão física contra os servidores, contra funcionários, contra as pessoas ali no seu próprio ambiente de trabalho, a própria repartição, ou repartições vizinhas que ele tem que manter contato, as instituições que ele tem o dever de lealdade, as instituições que estão correlatas à segurança pública, como eu lá coloquei para vocês logo lá no início das nossas aulas com relação ao dever, a obrigação de dever, de manter os deveres funcionais, e aí no caso ele pratica essas condutas, ou seja, contra particulares, pessoas que vêm até a repartição em busca de informações, em busca de auxílio. O funcionário público, o policial civil, pratica então esses atos de agressão, esses atos de ofensa física e não está caracterizada a legítima defesa, sua própria de terceiro, né? E aí, nesse caso, vai incidir na demissão a bem do serviço público, caracterizada então as circunstâncias dessa infração penal. Aqui, com relação a essas questões de ofensas físicas, aqui pode estar até contextualizado com relação à prática a questão da resistência policial. O policial vai cumprir algum tipo de ordem, né, alguma ordem, e acaba incidindo ali no excesso, e acaba praticando até uma ofensa física contra aquele particular. E aí pode estar caracterizada a questão que nós utilizamos na questão da lesão corporal praticada por policial contra civil, que é a lesão corporal decorrente de intervenção policial, ou homicídio, aqui pode ser até uma tentativa de homicídio, por exemplo, né, a tentativa de homicídio decorrente de intervenção policial. Então, aqui, essas questões das ofensas físicas podem caracterizar, então, pensando dessa dimensão, demissão a bem do serviço público, coisa grave. Então, a gente pensa numa resistência, mas uma resistência que houve um excesso por parte do policial, que, por mandamento legal, nós temos aí um provimento que determina essa questão da conduta policial nesses parâmetros da intervenção decorrente a lesão corporal decorrente de intervenção policial, seja na lesão corporal, no homicídio ou na tentativa de homicídio. Então, pode haver então, uma caracterização desse excesso no final do procedimento penal, que vem, então, o entendimento de que houve, então, a prática pelo policial desse excesso, caracterizando a demissão a bem do serviço público. Pode-se ter essa questão aí como exemplo. O inciso 5 vai trazer o quê? Causar lesão dolosa ao patrimônio ou aos cofres públicos. Aqui, diferente, então, da nossa questão lá da demissão simples, vocês lembram bem, ali a hipótese era aplicação do patrimônio, do erário, né, do dinheiro público, de forma como a lei determina, mas com irregularidades. Aqui é um passo além. Aqui nós temos o quê? A causa, né, o agente ele causa de forma dolosa a lesão ao patrimônio público ou aos cofres públicos. Então aqui nós temos uma vontade por parte do policial de causar um prejuízo aos cofres públicos de forma dolosa. E aqui nós temos, por exemplo, aqui, que é trazido pela doutrina, que seria a hipótese que não se tem, então, um crime por parte do policial. Então, por quê? A lesão ao erário, ela pode caracterizar um crime contra
contra a administração pública, a depender das nuances. Pode até também caracterizar um crime contra aquela questão relacionada, que nós vamos ver mais adiante, que eu trouxe aqui para vocês, a questão dos crimes, dos atos relacionados à lei de improbidade administrativa. Então, pode caracterizar essas questões aqui, trazidas por essa lei, ou até mesmo as questões, como eu trouxe para vocês, só voltando aqui, as questões, como eu trouxe para vocês aí, a possibilidade da própria lesão, do próprio prejuízo aos dinheiro do Estado, a conduta de não proporcionar um direcionamento correto desse dinheiro que foi alocado ali para a administração, gerenciamento por parte do policial civil, aquele dinheiro do Estado ser gerido de forma errônea, mas de forma aqui, para ser a demissão ao bem do serviço público, aqui é uma forma que não caracterize crime. Então, aqui nós temos então uma especificidade. A gente vinha na ideia de que demissão ao bem do serviço público caracteriza crime, e aqui nós temos uma questão de uma exceção, porque aqui a lei ela quer salvaguardar uma lesão ao patrimônio público, mas que não caracterize crime. Porque se ela caracterizar crime por si só, já vai caracterizar aquelas condutas anteriores que trazem, por exemplo, aqui, crimes contra a administração pública, ou então o crime que nós vamos ver no futuro, as questões dos atos definidos como improbidade administrativa. Aqui, o exemplo que a doutrina traz é o delegado, que gere, né, o erário, que ele tem acesso ao dinheiro que ele recebe do Estado para gerir a delegacia, e aí na reforma da delegacia ele utiliza então material de péssima qualidade e não tem uma devida cautela no procedimento que ele realiza para a obtenção de materiais para essa reforma. Então, a forma como ele se mantém no procedimento, de forma dolosa, com vontade, então, vontade livre e consciente de causar, então, esse prejuízo ao Estado. E aí, nesse caso, vai caracterizar, então, a demissão ao bem do serviço público a esse servidor. Então, aqui, o delegado, consciente de que aquele material é de péssima qualidade, ele mantém a compra daqueles materiais e ele aplica aquele material na reforma da delegacia. E com isso, apurado posteriormente, que aquele material, então, por vontade do delegado que estava gerindo aquele dinheiro público, ele vem empregar mal aquele dinheiro e vai causar um prejuízo para o Estado, porque o Estado vai ter que refazer aquela reforma, já gastou o dinheiro adquirindo aquele material de péssima qualidade e vai ter que desfazer aquela reforma e refazer uma reforma aquela reforma com materiais, então, pelo menos de qualidade mediana. Então, isso caracteriza, então, uma lesão dolosa ao patrimônio e aos cofres públicos, diante dessas circunstâncias que eu coloquei para vocês aí. O inciso 6 vai trazer a conduta do quê? De exigir, receber ou solicitar vantagem devida, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora das suas funções, mas em razão dela. Essa questão de exigir, receber, solicitar vantagem devida, isso caracteriza crime contra a administração pública. Então, conduta que caracteriza crime, conduta que resulta na demissão ao bem do serviço público. Seguindo a questão do inciso 7, vai trazer a provocar movimento de paralisação total ou parcial do serviço policial ou outro qualquer serviço ou dele participar. Aqui nós temos uma questão jurisprudencial, que é importante para vocês memorizarem. O STF, na reclamação 6.568 de 2009, entendeu que, embora seja assegurados aos servidores públicos o direito de greve, há uma proibição aos policiais civis de realizarem greve, porque o serviço policial é um serviço essencial à manutenção da ordem pública. Em razão disso, então, não tem essa possibilidade de greve no serviço policial. E aqui nós temos, então, o inciso 7 sendo corroborado pela jurisprudência. Se houver uma paralisação total ou parcial do serviço policial, vai incidir, então, o policial que dele participar em demissão a bem do serviço público. O inciso 8 traz assim: pedir ou aceitar empréstimo de dinheiro ou valor de pessoas que tratem de interesses ou
ou os tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Aqui, essa questão aqui pode gerar também crime contra a administração pública, o crime de corrupção ativa e passiva. Aqui, no caso, o exemplo que a doutrina traz é um lojista que, para ofuscar, então, a operação policial de fiscalização, ele vem a oferecer aos policiais que estão fazendo parte daquela fiscalização ali, daquela operação policial, produtos que ele tem na própria loja, ou materiais para reforma da delegacia, ou até mesmo para os próprios policiais. Então, no afã, então, de diminuir ali a atuação policial contra o seu estabelecimento. Nesse caso, estaria aí o lojista incidindo no crime de corrupção, e aí, nesse caso, o policial que recebe a vantagem também estaria incidindo nesse crime também. Crime contra a administração pública, corrupção ativa e passiva, aí nos casos que a doutrina traz como exemplo. Prática de crime, lembrar, questão relacionada então à demissão a bem do serviço público. E aqui, um crime. O inciso 9 vai trazer já direto um crime, que é o crime de advocacia administrativa, que está previsto no artigo 321. Esse crime de advocacia administrativa consiste no quê? Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se então da qualidade de funcionário público. E traz uma pena aí de detenção de 1 a 3 meses e multa, ou multa. Então, aqui nós temos um crime, que é o crime de advocacia administrativa, que vai acarretar, incidindo o policial nesse crime, desde que não estejam lá relacionadas aquelas questões que eu coloquei para vocês lá nas transgressões disciplinares, que nós temos lá uma questão que exclui os parentes até 2º grau. Então, se ele estiver ali relacionado, praticando essa conduta de patrocinar os interesses próprios ou alheios ali na administração pública, esse caso ele vai incidir nesse crime de advocacia administrativa, consequentemente, pode sofrer a demissão a bem do serviço público. E seguindo aqui para finalizar esse artigo 75, o inciso 10, que traz o inciso 10, assim como o inciso 11 e o inciso 12, todos eles vão trazer leis especiais que traz crimes, e esses crimes, eles são, a partir do momento que o policial incide nesses crimes previstos nessas leis, ele pode estar sujeito à demissão a bem do serviço público. Então, leis específicas aqui listadas, que eu trouxe para vocês os números, para vocês, se tiverem interesse, para se aprofundar no assunto que traz cada uma das leis, cada um dos crimes previstos nessas leis. Nós temos aí, então, a lei de crimes hediondos, de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, terrorismo, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, crimes contra o sistema financeiro e a nossa lei de improbidade administrativa, que eu já tinha referenciado, fazendo aquele comparativo que eu tinha dito para vocês. Vamos seguindo agora a questão do artigo 77. O 77, ele traz a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A questão da aposentadoria, então o agente está inativo, ele está aposentado. E aí ele vai perder, então, a sua aposentadoria por essas questões aqui trazidas nos incisos de 1 até 3. A aposentadoria, então, perda da aposentadoria. Ou a questão da disponibilidade. A disponibilidade, o que é disponibilidade? É assim, se um cargo fosse extinto, os policiais que são desse cargo, eles ficariam então em disponibilidade, ou seja, à disposição do Estado, aguardando até que fossem reintegrados a um outro cargo. Isso quase aconteceu com os carcereiros policiais. Os carcereiros policiais hoje, não tem mais o cargo de carcereiro, foi extinto esse cargo, mas logo de imediato, com a extinção, já houve a reintegração desses policiais dos cargos de carcereiro policial para o cargo de agente policial. Então, quase aconteceu isso com os carcereiros, né? Então, era um exemplo que a doutrina trazia normalmente, porque nós tivemos aqui no estado de São Paulo a desativação de todas as cadeias que ficavam em delegacias de polícia. E aí,
perdeu meio que a função aí do cargo do carcereiro policial. E com isso a doutrina especulava que poderia acontecer essa questão aí da disponibilidade dos carcereiros, mas que não aconteceu porque nós tivemos aí logo essa já perderam, já foi extinto o cargo pelo Estado e logo eles já foram reintegrados na carreira de agente policial. Então, essa nuance que vocês têm que ter em mente. Disponibilidade, então, nós não temos atualmente aí nas carreiras policiais, mas que pode acontecer. E se dá nessa sistemática como eu expliquei. Então, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, então a cassação pode ser tanto para aposentadoria quanto para os policiais que ficarem no estado de disponibilidade. Em que casos que se dá essa cassação? Quando, em atividade, o policial ele praticou falta que é combinada a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Então, nós temos uma remissão a essas duas penas, de demissão a bem do serviço público, cometeu ali condutas que se enquadrem naqueles incisos da demissão, rol taxativo, assim como a demissão a bem do serviço público que nós acabamos de ver, vai caracterizar, então, a possibilidade de cassação da aposentadoria ou disponibilidade do policial. Assim como se ele aceita ilegalmente um cargo ou função pública. Essa hipótese aqui a doutrina fala que é muito difícil de incidir, porque normalmente o que nós temos, o policial que fica aposentado, ele pode, por exemplo, exercer um cargo ali, um cargo político, e assim, ou então um cargo de confiança, e assim, para caracterizar essa ilegalidade, tem que verificar o caso concreto, como é que se deu essa admissão aí nessas circunstâncias. E aí, muito difícil de acontecer, porque normalmente se dá nessas circunstâncias, um cargo político ou um cargo em comissão. Então, a doutrina traz aí que é difícil essa possibilidade de incidência desse inciso 2. Assim como também é difícil o inciso 3. O inciso 3 diz assim: aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Aqui seria assim, a doutrina traz a hipótese de um delegado aposentado, ele vai ficar em exercício no Ministério das Relações Exteriores. Ele teria que ter uma autorização para exercício desse contato com o estrangeiro. Então, uma questão também de difícil incidência. Quem pode determinar a cassação de aposentadoria e disponibilidade? Aos delegados de polícia, ao governador e aos demais carreiras policiais, o secretário de Segurança Pública. Como que se dá a cassação? Exclusivamente por processo administrativo disciplinar. E a prescrição em até 5 anos, como eu coloquei, aquelas delimitações é 5 anos, mas como está trazendo as questões sobre a demissão bem do serviço público, caracterizando prática de crime, tem aquela questão que eu coloquei para vocês, é a pena do artigo 109, do artigo 109 do Código Penal. Se for menor, a previsão lá no 109 do Código Penal for menor que 5 anos, aí vai ter que ter a pena mínima, né, a prescrição mínima é de 5 anos para esse caso da cassação. Certo, gente? Seguindo aqui, a nossa remoção compulsória. A remoção compulsória, ela é uma pena disciplinar, mas é uma pena disciplinar acessória. Ela traz aqui a questão do policial, então, que ele é removido de um município para outro, quando então, em razão de uma falta disciplinar, for conveniente então ao serviço policial. Para a gente não cortar o raciocínio, vamos continuar a nossa aula no nosso próximo vídeo. Espero vocês lá. Obrigada!